Olá, eu me chamo Bruna Calderaro E eu sou a Sara Rebeca. e esse é o Café com Buelos! O seu podcast gostosinho de fim de tarde. Então passa aquele cafezinho quentinho, parte um pedaço desse buelo que eu sei que tá aí em cima da mesa e puxa a tua cadeira, mana, que hoje nós vamos falar de Amor amor de de pets. pets! Ai, Brubas, hoje a gente vai falar de um tema muito fofinho, de um amor que é puro, fiel e sem julgamentos. O amor dos nossos pets, né? Cães, gatos, pássaros, coelhos, enfim, não importa a espécie. Eles têm o poder de transformar nosso dia e aquecer nossa vida. E aí, Bruna, você tem uma história de pet que mudou sua vida? Ah, Sara, eu tenho várias, inclusive lá em casa é quase um zoológico de tantos animais. São três gatos e uma cachorra. Antes eram duas, né? Mas inclusive eu vou falar muito da que eu perdi hoje, né? Eu vou falar bastante dela. Pipiuquinha. Já faz um ano da partida dela, mas é um serzinho que ficou marcado na história da minha vida pra sempre. Ai, eu tenho dois cachorrinhos lindos, dois cheats, a coisa mais fofa. E eu acabei meio que adotando os gatos da minha amiga Alana. Os gatos, né? Agora que chegou o Oswaldinho. E tem a Estela e a Zelda. Inclusive, eles são os responsáveis por eu ter perdido meu medo de gato. Porque eu tinha trauma de gato. Desde o dia que eu fui atacada por um. Aí eu tinha medo de chegar perto de gato. Mas com elas eu perdi o medo, com a Estelinha e a Zelda, né? E agora o Oswaldinho, muito fofinho. Falar em ataque, eu já fui atacada por gato, acho que umas três vezes. O gato já pregou aqui na minha perna, que, eu, Eita. que eu balançava e o gato não saía. Eu já, nessas andanças da vida que eu tinha mania de ser aquela que pegava o gato da rua, os animais da rua tratava e botava pra adoção. Já peguei um que inclusive me mordeu num carnaval. E no carnaval eu tive que ir naquele hospital pra tomar São José, aqui de Fortaleza, pra tomar só 5 vacinas. Só 5 no carnaval. Tá hora a gente vai estar aqui chorando, falando dos nossos filhos. Como eu falei, eu tenho dois filhos lindos, o Loki e o Lulinha. E assim, pra mim, o amor de pet é um amor incondicional. É aquele amor que não espera nada em troca. É tipo aquela frase do final do filme do Marley e eu, né? Que um cachorro ele não espera nada material de você, né? Basta você ter um brinquedinho ali, um galho pra jogar pra ele, ele já tá feliz. E talvez seja por isso que eles vivem tão pouco, né? Uma pena. E qual é a história deles? Como foi que eles vieram pra tua vida? Então, o Lulinha, assim, desde, né, que eu me casei, né, na época, fui morar na minha casa, eu sempre quis criar um cachorro. Só que a gente não tinha condição, né? Mal tinha condição nem pra gente, quanto mais pra criar um bicho. E aí, quando foi em 2018, a gente decidiu que ia ter um cachorrinho. E aí, o Lulinha chegou pra gente, né? Eu coloquei esse nome nele propositalmente. Tá hora o bichinho até confundido, né? Que as pessoas pensam que é a Lulinha, mas na verdade é o Lulinha, que é a coisa mais fofa do mundo. E aí, com um tempo depois, surgiu a necessidade de trazer um amiguinho para o Lulinha, porque o Lulinha sempre se deu muito bem com outros animais, até mesmo com os gatos. Assim, o Lulinha é do povo, o Lulinha ama todo mundo. E aí, aí veio o Loki em 2021. O Loki veio num momento muito delicado também da nossa vida.
A gente estava passando por uma fase muito difícil, assim. Na época, o irmão do meu ex teve um AVC, que deixou sequelas gravíssimas. A mãe dele também adoeceu. E aí o Loki chegou, né, para trazer luz para nossa vida. Tanto que assim, cada um, né, eu tenho uma música que eu dedico a cada um. O Lulinha, sempre que eu escuto Unconditionally da Katy Perry, eu me lembro dele, porque o amor dele é tipo isso, é incondicional. E o Loki é Fix You do Coldplay. Oi? Bicha, porque a gente tava assim, muito triste na época, com o coração quebrado, e ele chegou assim para trazer mais vida ao nosso lar, com toda a donação dele. E assim, muito curiosa a história dele, porque o Loki não era para ser nosso, né? Ele ia morar com a veterinária, né? A dona do pet shop. E aí ela levou ele pra casa dela e não se adaptou, porque tal hora, né, a cachorra dela não gostou dele, né? Porque o Loki, assim, ele é muito brincalhão e ele fica muito em cima. E aí a cachorra atacou o Loki, fez uma úlcera no olho dele, menino. Aí as pessoas até me perguntavam, ai, mas você quis ele com o olho assim? Eu, gente, mas a gente não escolhe um animal pelas características físicas, né? Pois ele conquistou a gente com o jeitinho dele. Quando a gente chegava perto, a gente chegava no pet shop, a gente chegava pertinho dele e já vinha com o rabinho abanando, e aquilo ali foi cativando. Tanto que, assim, a veterinária só queria liberar ele depois do tratamento do olho. E eu disse, não, ele não fica mais nem um dia aqui. Eu vou tratar ele na minha casa. E, assim, como foi algo ocasionado, né, pela cachorrinha dela, ela bancou o tratamento, assim, de colírios, né, de levar para oftalmologista, que na época ele também não tinha o planozinho dele. Mas, assim, todo o tratamento eu fiz em casa e fiz com muito amor. E, assim, eu não me arrependo, que eles são as coisinhas mais preciosas da minha vida. Então, contando aqui um pouquinho das minhas criaturinhas, que não são poucas. Muitas, muitas. Tem uma até que ela não pode revelar. Todas elas foram adotadas, né? Todos foram adotados. E cada um tem a sua história bem peculiar. A primeira que veio foi a Miyuki, que faleceu recentemente. Miyuki, eu resgatei ela da rua. Aquela coisinha briguenta no meio da rua, branquinha. Toda suja de. Toda suja de sujeira de carro no meio da rua, cheia de carrapato. Acho que tinha uns 6 meses, mais ou menos, quando eu peguei ela. Aí eu tratei, cuidei, ficou aquela coisa mais linda, uma bolinha. E virou meu xodó. Xodó, aquela criaturinha, por 9 anos. Aí, logo depois, mais ou menos um ano depois, veio a Nix. E o curioso da Nix é que ela é de um ex-namorado meu. Socorro. A Nazaré Tedesco aí, roubando os cachorros do sol. Eu namorei essa pessoa, ele tinha um casal. Sem raça definida também, porte médio. Aí eu logo me apaixonei pela Nix. Ela sempre foi muito carinhosa, sabe? Muito assim, chegada às pessoas. E o namoro acabou. Mas as cachorras ficaram? O namoro acabou e ele, por um tempo, foi embora para outro país e E não ela tinha com quem ficasse com os cães dele. Aí eu falei, olha, ficou com a guarda. pois é, eu só posso ficar com um. E eu vou escolher, que é a Nix. Era dois, era um macho e uma fêmea, né? Aí ele conseguiu a adoção para um, Dante, e a fêmea ficou comigo. Essa cachorra era para ser minha, né? Mas ela acabou virando do meu pai. Sempre, né?
É igual os meus, tal hora que são dos meus pais, não são mais meus, são do meu, principalmente da minha mãe. Meu pai se apaixonou por essa cachorra de um jeito que é assim, é uma filha. É uma filha. Ele liga pra saber se ela tá bem, pra saber se ela se alimentou. Se tu vê, a minha mãe fica assim. Vou de pet. A minha mãe ela fica até preocupada. Meu Deus, no dia que essa cachorra for embora, assim, pro céu, o seu pai pode entrar numa depressão, porque ele é apaixonado por essa cachorra. Ele chega primeiro, quando ele chega do trabalho em casa, ele vai direto falar com a cachorra, nem comigo, nem com a minha mãe, com a cachorra. Eu acho digno. Aí, logo depois, veio a Ágata. Se bem que a Ágata ainda veio antes da Nix. A Agatha A Ágata é é a Ágata, a gata. literalmente. A Ágata, ela era da minha tia, né? E ela bem pequenininha. Olha, o Loki já. É o Ela Loki já. sempre fazendo a linha Nazaré TV, no toque dos pets. Logo. Ela sofreu um pequeno acidente, né? Lá. Ela acho que ela tinha coisa de 4. Acho que nem 4 meses. Ela acho que ela tinha uns 3 meses por aí. Que bateu alguma coisa na cabeça dela. Não sei se ela caiu. Ela era muito bebezinha. E eu peguei essa gatinha pra levar ela no veterinário. Ela com o olhinho quase saindo pra fora. Tava bem debilitada mesmo, a gata. E peguei, tratei ela, fiz todo o tratamento. Esperei até que ela voltasse a andar direitinho, porque ela sofreu um dano neurológico. E eu acabei me apegando à gata. Aí a minha tia pediu de volta. Aí eu disse: dou mais não. Não dou mais. Dou não. Eu cuidei da gata, eu alimentei a gata. Eu vou te dar. É isso aí, mamãe ama, mamãe cuida. Detalhe, eu nunca tinha tido gato na minha vida. Eu nem gostava de gato. E meu pai também não gostava de gato. Hoje em dia, todo mundo é apaixonado por essa gata. Inclusive, essa gata, daquela queda que ela sofreu, ela toma Gardenal, ela vive drogada. Bichinha. Mas tá lá, ótima, já tem mais de 10 anos, tá ali firme e forte. Aí depois veio a Chiquinha. Ai, eu acho esse nome tudo. Inclusive, o nome dela é Chiquinha porque ela chorava demais quando era mais bebezinha, filhotinha. Oh, meu Deus. Chiquinha, um amigo meu, o Igor, encontrou ela na porta de casa com um bucho imenso, cheio de verme e gases. A gata toda cagada, feia, parecia um morcego. A gata parecia um morcego tão feia que era. Aí ele deu banho, tudo aí. Me ligou, desesperado, porque não sabia o que fazer com essa gata. Aí pediu pra eu cuidar da gata, pelo menos até arrumar uma criatura que pudesse adotar, né? Aí eu, tá bom, traz. Cuidei da gata, encontrei a adoção pra ela, mas descobri que na adoção ela não estava sendo muito bem tratada. Fui lá e peguei a gata de volta. Bem Nazaré, mais uma vez. A Nazaré do bem. Peguei de volta, tratei dela, ficou linda a gata. A Chiquinha tá lá em casa, é uma cearazinha, preta com branco. Ai, eu amo. Olhão verde, tá lá em casa, linda. Belérrima. Bate em todo mundo, ela é confuseira. Chiquinha é a mais confuseira de todas, arenga todo mundo. Sim, aí depois, continuando, né, veio o Oliver. Gente, é gato que não acaba mais, porque gato é um esquema de pirâmide. Você vai pegando um e vai chegando outros. O Oliver é o mais recente, ele tem 1 aninho. Criaturinha apareceu lá no meu telhado, com a cabecinha torta, né? Minha mãe, oh meu Deus, olha esse bichinho, vai sobreviver não. Com essa cabecinha dele. Aí eu peguei, me trepei num banco, peguei o gato, tratei do gato. Cabeça dele em 1 mês tava normal. Acho que ele tava fingindo pra ser adotado. Matou.
Hoje o gato é imenso, de gordo. Depois que a gente castrou, ficou mais gordo ainda. E tá lá, Deixe sapecando com todo ele com os mundo. sachês dele. Sachê. Todo dia ele quer sachê, não bote não, porque ele fica chorando lá, até a gente botar. E o gato é apaixonado pelo meu pai. Outro gato, outro animal que adotou o meu pai para ser o dono. Para ser o pai, né? Porque o gato é parido pelo meu pai, apaixonado. O pai chega e ele fica já chorando nos pés. É um amor louco. E o meu pai também ficou apaixonado pelo gato. Então pronto, né? É isso, as histórias dos meus filhos. Todos os meus pequenos. E o curioso, Bruno, é porque assim, eles. Cada um tem uma personalidadezinha única, né? Pelo menos eu percebo muito com o Oki e o Lulinha. O Lulinha, ele é assim, ele já tá ficando velho, né? Aquele velho bem ranzinza. Ele é um cachorro muito carinhoso, muito sensível, mas assim, tal hora ele gosta de estar no canto dele. Ele não gosta de grude. O Loki não, é aquela loucura, é aquela danação, mas ao mesmo tempo é tão mimoso, ele ama um colo. Ele já percebe logo quando eu não tô bem, ele chega perto, fica olhando. Lógico que quando eu surto também o povo fica assustado e sai de perto. Mas é assim, o Loki é muito amorzinho. Não que o Lulinha não seja, mas assim, o Lulinha é. Deixa ele no cantinho dele, ele gosta de ter o espaço dele. O Loki não, ele já gosta, ele já fica mais assim, ele gosta de colo, ele gosta de dengo, ele às vezes gosta de dormir junto, coisa que o Lulinha não gosta. Inclusive, ele tá aqui no colo dela. Ele tá aqui no meu colo, porque tal hora ele tava ali cavando. Ele adora cavar pra se aninhar. A gente brinca dizendo que ele tá em busca do tesouro, né, meu filho? É, tu falar aí da diferença deles, eu que tenho dois tipos de animais, né? Que é um gato e um cachorro. Eles têm uma diferença gritante. O gato, ele é muito individual, ele, de certa forma, me ensina a ter respeito sobre o limite do outro. O gato, ele não gosta de colo, não gosta de abraço, diferente do cachorro. O cachorro já faz aquela festa, já pula em cima de você. E o gato não, ele é muito diferente, é muito peculiar a forma como ele demonstra afeto. Eles são bem independentes, né, também. Eles são bem independentes, diferente do cachorro, que ele é mais dependente da gente. E engraçado assim, a Miyuki, eu digo que ela era realmente a minha cachorra, porque ela vivia grudada em mim, direto. Pra onde eu fosse, ela tava comigo. Eu ia dormir, ela dormia comigo. Se eu dormisse 10 horas no dia, ela dormia às 10 horas do meu lado, no colchãozinho dela. Agora a Nix, não, ela já é mais. Lulinha tá minha filha. Tá pensando o quê? Que eu Dando a opinião dele. Ele tá dando a opinião dele? A Nix já é mais o Lulinha. É mais na dela. Ela não gosta de abraço. Só que é engraçado que depois que a Milk faleceu, ela se mostrou mais aberta para abraços. É como É se. como se sentisse, né? Tipo assim, minha mãe não tem mais a minha irmã para abraçar, eu vou deixar ela fazer isso comigo. Tipo isso. Cada um tem uma forma peculiar, né, de demonstrar amor. Acho que, assim, uma lambida. Lulinha, ele adora lamber. A Milk também gostava muito. Era os lambejos dela. Amava. O gato é o ronronar, né? Às vezes eles passam ali, esfregam na nossa perna. Tipo, eu percebo muito com a Zeldinha, quando a Alan sai, né, com o marido dela, e às vezes eu vou lá deixar comida, trocar água. Ave Maria, pra onde eu vou, a Zeldinha vai. Agora meus gatos são muito sem vergonha, viu? Porque os gatos para comer. E ficam uns amores quando estão com fome. Pelo menos assim, quando tá todo mundo acordado e eles estão com fome.
Aí eles se jogam no chão pra gente passar a mão. Aí fica miando, pedindo Não, minha comida. filha. Eles são, assim, uns queridos. Agora vai de madrugada. Que eu estiver dormindo e eles estiverem com fome. A Chiquinha só falta derrubar a minha porta. Parece uma pessoa. Chutando. Ela chuta a minha porta. Até eu levantar e botar comida pra ela. 4 horas da manhã. Foi uma luta pra eu tirar essa mania dela. Porque eu não conseguia dormir. 4 horas da manhã a gata com fome. 4 horas. Não, aqui os meus é o almoço e a janta. Assim, eles já começam a julgar. Assim, eles aprenderam a mania horrorosa com a minha mãe de ficar espiando, porque ela começou a acostumar a dar comida a eles. Aí tá a hora, Lulinha está lá. Lulinha, que não era espião, se tornou o mais espião de todos. Ele se senta e fica ali te julgando. Aí só falta tocar aquela música. Aqui estou mais um dia sob o olhar sanguinário do vigia. A Nix é igual, filha. Ela bota a cabecinha dela assim na minha perna. Aí fica aquele olhar assim de coitada, sabe? Tipo, como se estivesse passando fome. Tu não vai me dar um pouquinho dessa tua comida. Diretamente da coitada Holândia. Aí eu vou dar, não, você já comeu, seu sem vergonha. Ah, e outra coisa que eu acho fofa é a recepção calorosa que eles dão. Eles começam a pular em cima e quer lamber, quer que a gente coloque no braço. Já é a hora mais bacana do dia, quando eu chego em casa e eles estão lá esperando. Pois meus gatos não estão nem aí. Pra não dizer que não estão nem aí, a Chiquinha sempre vai me receber no portão. Chiquinha e a Nix. Sempre vão me receber. A Chiquinha é daquele jeitinho dela, né? Tipo, estou aqui, mamãe. Mas nada muito. Muito fina. E a outra fica pulando, a Nix, doidando. Em relação à comida, os gatos, se você deixar, eles comem até o bucho espocar, viu? Porque todas as vezes que eu passo pela ração, eles pedem. Eles comem tanto, mas tanto. Porque, assim, lá em casa são 3 pessoas. Aí, 3 pessoas botando comida. Aí, às vezes, um botou, você não viu. Aí, você vai lá e bota de novo. Eles acabam vomitando, de tanto que comem. Só pra tu ter uma ideia. A Chiquinha é a que mais vomita, porque ela come demais, mulher. E o Oliver, ele não vomita. O Oliver, ele come a dele, come a da Chiquinha e fica esperando a pobre da Agatha terminar de comer pra poder comer o dela também. Se tiver sachê, então, ele come de todo mundo. Ele fica só espiando até a coitada da Agatha terminar de comer. Se sobrar um pouquinho, ele vai lá e arrasta tudo. Aqui é de fases. Tem momentos que o Lulinha tá mais faminto, tipo agora, nessa fase. Eu não sei também se é por causa do corticóide, né, que ele tá tomando. Pra quem não sabe, o Lulinha é um cachorro alérgico, ele tem dermatite atópica. Então, assim, é um problema congênito, né, que já nasceu com ele. E aí, tal hora ele tem as crises, aí a gente tem que entrar com um tratamento mais pesado, inclusive usando corticoide. Aí eu não sei se tal hora isso influencia, porque ele tá essa draga. Mas tem momentos que é o Loki. O Loki, ele come o dele, aí fica esperando. Às vezes ele nem espera, ele empurra o Lulinha do prato pra comer as raspas do Lulinha. Mas agora é o Lulinha que tá mais faminto. É assim, né, Bruna? Os bichinhos, né, ao contrário da gente, né, que ou raça é a raça humana. Ou raça complicada. Então, assim, ao contrário da gente, eles não julgam, né? Eles não guardam rancor. Eles não cobram. Acho que é por isso que eles acabam, né, vivendo menos, como eu falei, né? Infelizmente. Ou felizmente, infelizmente. Mas, assim, felizmente no sentido de quê, né? Que eles já nascem sabendo amar, né? A gente vai aprendendo isso. Eles já nascem amando. E falar um pouco, né, dos benefícios de se ter um pet, né? Para mim, principalmente, os benefícios emocionais, né? Tanto na redução de estresse, ansiedade. Tal hora eu tô lá ansiosa e eles chegam perto, ficam preocupados, bichinhos.
Reduz também a questão da solidão. Não sei se contigo é assim. Essa questão também dos benefícios físicos também, que você acaba tendo que se exercitar, né? Tem gente que tem essa prática de passear com os bichinhos. Os meus adoram passear na beira-mar. Se eu tivesse mais dinheiro, eu levava toda semana, porque eles curtem bastante. E assim, acaba sendo um benefício também pra gente. Falar em passeio todos os dias, a Nix acorda o meu pai 5:30 da manhã pra andar na rua. E ai dele se ele não for, viu? Porque ela fica pulando em cima dele, ela pesa uns 20 quilos, pulando em cima dele, até ele acordar e passear com ela. Já criou a rotina, né? Faça chuva, faça sol, ele tem que ir, viu? Agora, não vá não, que ela fica chateada com ele. Falar assim, em impacto emocional, ajuda mental e tudo. Eu sinto que eu perdi um pouco disso porque eu perdi a Miyuki, né? E eu sempre digo que a Miyuki era a minha pet. Ela era a minha filha, ela era a minha cachorra. Então, quando eu perdi ela, eu perdi o meu apoio emocional. Eu perdi aquela que estava sempre do meu lado, em todas as circunstâncias da minha vida. Era a única porque eu sou uma pessoa extremamente fechada. Então, eu acho que foi a única, não, acho não, tenho certeza. A única que já me viu inúmeras vezes vulnerável, chorando, me trancava dentro do quarto, chamava ela e ela ficava comigo. E curioso que eu falava também muito sobre ela na minha terapia, que eu sentia que ela era como se fosse a única criaturinha que eu pudesse abraçar naquele momento, que eu pudesse me sentir confortável para ser eu mesma, sem máscaras. Era a Miyuki. E apesar de eu ter tantos animais na minha casa, eu sinto que eu não tenho o meu animal, o meu pet. É como se a Miyuki fosse o teu Bailey. Tu já assistiu aquele filme Quatro Vidas de um Cão? Já, já assisti. Que é como se fosse uma relação mesmo de outras vidas, né? Sim. Que ele sempre fica voltando, né, pro dono dele até ele cumprir a missão. Sim. Aí tem até o filme que é a continuação, né? Que ele vai cuidar da meninazinha, né? Da netinha lá do casal. Esse eu não assisti. Pois é, tem a continuação. Eu acho que é. Eu vou até dar um Google aqui pra eu me lembrar do nome da continuação desse filme, mas é muito lindo. Inclusive, em relação a esse filme que eu assisti, eu fiquei muito assim na minha cabeça. Será que eu vou encontrar a Milky de novo? Será que em algum momento eu vou chegar a adotar um outro animalzinho e ela vai estar nesse corpo? Eu sei que pode ser. Muita gente não acredita nisso, né? Em reencarnação de animais. Talvez eu esteja viajando, isso não existe. Ou exista, né? Mas eu sempre falo pra minha mãe que um dia eu ainda vou me reencontrar com a Miyuki novamente. Porque, assim, não foi uma passagem que não foi superada ainda. Não só pra mim, mas pra todos lá da minha casa. E o mais louco é que quando ela faleceu, eu sentia muito a presença dela lá em casa. Eu escutava os passinhos dela no chão. Sim, inclusive tu me contava essas histórias. Eu escutava a respiração dela dormindo, como se ela estivesse dormindo no colchãozinho do lado da minha cama. E às vezes eu acordava assustada, como se fosse. E eu olhava pro chão pra ver se ela tava lá. A gente tem essa sensação. Tipo, recentemente, né? Olha, não é meu filho, mas é meu sobrinho, né? A gente perdeu o Scooby, o cachorrinho da minha irmã. E assim, eu achava muito estranho quando eu voltava da academia. Era pra ele estar no tapetinho dele, logo na entrada.
E ele já não tava mais, né? Mas assim, quando eu chegava, eu jurava que ele tava ali, porque ali era sempre o cantinho dele. Ele tava lá deitadinho no tapetinho dele em formato de peixe. É muito louco isso. Até hoje eu ainda sinto, às vezes, a presença dela. Ai, meu Deus, será que eu tô ficando doida? Ou será que ela veio me visitar aqui? Da hora o teu Bailey volta. Não é? Eu, lem eu lembro que muitas vezes eu chorava sentado no vaso sanitário, porque ela sempre ia ao banheiro comigo, sempre. Todas as vezes que eu ia ao banheiro, ou ela, às vezes, eu pegava a toalha pra tomar banho, ela já corria pro banheiro. Ficava na porta me esperando. Sim. Eu achava a coisa mais fofa do mundo. E muitas vezes eu sentava no vaso e ficava chorando, porque eu sentia muita falta dela. Já estou aqui querendo chorar, inclusive. Ah, eu acabei de me lembrar a continuação do filme Quatro Vidas de um Cachorro, né? Que o Quatro Vidas de um Cachorro gira muito em torno da vida do Ethan, né? Que é o cara lá dono da fazenda, né? E aí, tal hora, o Bailey cumpre, né, a missão dele com o Ethan. E já no filme 2, que é a continuação, é o Juntos para Sempre. Ah, esse eu não assisti. Ai, bicha, assiste. É fofo demais. Mulher, eu sempre choro em filmes de cachorro. Aquele Marley eu chorei horrores. Não, porque assim, meu amor, você mate qualquer pessoa no filme, menos o cachorro. Aquele sempre ao seu lado também eu chorei horrores. Não, tem vários. É aquele que o cachorrinho fica esperando o dono na estação, né? Sim, ave, aquele eu chorei horrores. Pois é. E é uma história real, né? É. Tem a estátua dele e tudo. Sim, é igual, acho que é o Bob, que é um cachorrinho escocês. É uma história parecida. O tutor dele era um policial. E aí o policial faleceu. E ele ia todo dia lá vigiar o túmulo do tutor dele. Mas enfim, voltando aqui para o filme, né, o Juntos para Sempre, o Ethan, né, já nesse filme ele tem uma neta chamada CJ. E aí tal hora, né, a mãe da CJ leva ela embora. E a missão do Bailey vai ser acompanhar a CJ. Ele volta como filhote, né, e vai cuidar da CJ. Então, assim, são várias vidas que ele passa durante esse filme. É muito lindo e já fica aí como dica pra vocês. Inclusive para a Bruna, que ainda não assistiu. Vou assistir. Vou assistir. Mas, assim, é muito difícil você superar a perda de um animalzinho, porque eles acabam se tornando da nossa família, parte da nossa família. E viram integrantes assim que não tem como substituir, porque depois da Miyuki eu ainda adotei o Oliver, né? O safado que fingiu que tava com a cabeça torta pra eu pegar ele. Eu acho o Oliver maravilhoso. Pra toda a Globo, ele. Mas não substitui. Não tem substituição, porque são personalidades completamente diferentes. E únicas, né? Assim, até a forma de conexão da gente com eles é muito diferente. Eu percebo muito isso entre o Loki e o Lulinha. Assim, é uma forma de comunicar muito diferente. Cada um tem um jeitinho peculiar. Exatamente. Aí como eu falei, eu me sinto órfã de pet. Eu tenho vários animais lá em casa, mas nenhum deles realmente é meu, sabe, meu parceirinho ali, como a Milk era. Por isso que eu acredito que eu não tenha ainda superado a partida dela. Inclusive, eu ainda tenho as cinzas dela e aceito até sugestões do que eu poderia fazer com as cinzas dela. Faz tipo um memorial, bota a fotinha dela,
Aí tal hora tu emoldura alguma foto tua com ela. Foi assim, eu digo isso porque foi assim que a minha irmã fez com o Scooby. Ela tem a urnazinha, né, onde ficam as cinzas dele. E aí ela imprimiu uma foto muito fofa, ele todo estiloso, de óculos escuro. E aí ela pegou o cabelinho dele, né, que enviaram também, e emoldurou junto com várias fotos e a cartinha dele de despedida com a patinha. Eu tenho essa cartinha. Ficou muito fofinho. Ai, bicha, de repente. Eu sei que eu quero fazer uma tatuagem. Ai, sim, ficou muito lindo. Quero fazer uma tatuagem do rostinho dela aqui no meu braço. Já é uma coisa que eu tenho vontade já há um tempo e estou estudando aí as possibilidades, né? Vendo aí qual é o melhor tatuador para esse trabalho, porque tem que ficar perfeito, senão eu arranco a cara do tatuador fora. A Milk é perfeita, então a tatuagem dela tem que ser perfeita. Exatamente. É um dos pontos que a gente ia discutir nesse podcast de como lidar com a ausência e manter a memória viva, mas lidar com a ausência já é bem difícil e manter a memória viva eu acho que às vezes chega a ser mais difícil ainda. Não assim em questões de você relembrar, mas porque pelo menos pra mim já faz um ano que ela faleceu, mas ainda dói. Eu sinto muita saudade. E eu não sei se chegar a ser saudável pra mim ficar sempre relembrando, mantendo isso vivo dentro de mim. Eu acho que eu não sei lidar muito bem com o luto. Bicho, eu acho que faz parte. É como se eles fossem um ente querido mesmo, da família. Sim. Eu, eu no meu caso, né, com a minha avó, ela faleceu em 2019. Até hoje, eu sinto muita falta dela. Sinto muito, assim, eu me pego chorando, às vezes, com saudade. É, hoje, assim, é muito difícil pra mim voltar na casa dela. Porque eu tenho, assim, a lembrança ainda é muito viva. Ela ali naquela mesa da cozinha, tal hora a gente contando, ela contando as anedotas ali do vilarejo onde ela vivia, a risada, tudo. Eu acho que é a mesma coisa em relação aos animais. Assim, antes do Loki e do Lulinha, eu já tive outros animais também. Tinha uma, inclusive, que era assim, foi adotada pela minha irmã, mas tá hora quem era a babá era eu. Então, assim, eu peguei a cachorra pra mim, tipo, a Nazaré Tedesco, né? E, assim, quando ela partiu, eu senti a ausência, assim, no sentido de... Ela gostava de se esconder debaixo da minha cama. Porque quando meu pai chegava em casa, aí ia brigar com a bichinha, porque ela gostava de fazer xixi dentro de casa. E aí ela se escondia, eu botava ela debaixo da cama escondida. E assim, você meio que sente a presença, né? Que é aquilo que tu falou, né? Quando tu vai no banheiro, tu começa a chorar porque tu sente a falta da Mil, porque ela te acompanhava. Assim, é muito específico, é muito peculiar. Eu acho que assim, tal hora não é que deixa de ser saudável, é a lembrança, né? Isso faz parte, é a saudade que fica. Inclusive, essa semana a gente foi fazer pipoca. E a Milk amava pipoca. Aí todas as. São os detalhes, entendeu? Os detalhes Todas as pode parecer bobo pra qualquer pessoa, mas que pra gente não é, tem muito significado. Todas as pipocas que caíam no chão, que a gente tem aquelas pipoqueiras, ela comia. E a gente sempre separava a pipoquinha dela sem sal pra ela poder comer. E foi a primeira coisa que a minha mãe lembrou. Se a Milk estivesse aqui, ela ia comer essas pipoquinhas. Vamos deixar essa pipoca aqui pra ela vir comer. Mãe, eu não vem mais. Foi igual a primeira viagem que eu fiz depois do Lulinha. Foi a primeira vez que eu tive que deixar ele sozinho. Ah, mas aquilo ali foi muito doloroso pra mim. Eu chorava, eu lá na viagem, eu chorava de saudade dele.
Imagina assim, quando você perde, né, um pet, porque é da família mesmo, bicho. Isso é super normal, eu acho, né? Super normal você sentir falta, né? Eles vão estar esses pequenos detalhes que pra gente faz muito sentido. Ainda mais assim, quando ele vai meio que de repente, porque a Milk, eu vou até fazer aqui uma alerta que é castrem seus animais, porque a Milk ela faleceu de piometra, que é uma infecção uterina, porque a gente estava meio que protelando ela ser castrada, porque ela estava muito gordinha. E a gente tinha um certo receio, né, de ela não sobreviver à cirurgia ou ter alguma complicação. E no final ela teve que ser castrada às pressas. E parecia que tinha dado tudo certo na castração, mas com uma semana depois houveram algumas complicações. Ela foi internada e acabou falecendo no mesmo dia da internação. Da segunda internação dela, né? E eu acho que a gente não tava esperando. A gente tava muito confiante que ia dar certo e tudo, e no final não deu. Olha, eu acompanhei toda a tua saga, assim, era. A gente tá hora alimentava as esperanças. Não, vai dar tudo certo, Bruna, ela vai ficar bem. Aí, de repente, a bichinha. Ai, acaba sendo também doloroso, né? Pra gente que tá de fora acompanhando. É diferente da Belinha, que foi uma cachorrinha que eu tive antes dela, e a Belinha ela já faleceu mais idosa, ela tinha uns 14 anos. Ela a gente não tinha muita instrução, né, de como cuidar, porque ela comia ração, mas muitas das coisas que a gente comia a gente dava pra ela também. Aí ela Quem acabou. nunca? Eu levantar a bandeira Até de quando foi não, instrução, mulher. Tá um mês, ó. não deem, Bandeira. porque ela adquiriu diabetes. E até a gente descobrir que ela tinha diabetes foi uma luta. Ela ficou cega, ela ficou bem magra, até que um veterinário enviado por Deus descobriu a diabetes. Ela passou a tomar insulina, comia ração especial, mas mesmo assim é muito difícil controlar a diabetes no ser humano, imagine no cachorro, né? Aí ela É acabou porque indo os bichinhos não entendem, né? Aí ela acabou indo meio que definhando, ela já tava muito velhinha. E chegou um momento que ela não dava mais. Ela parecia um bebê, de fraldinha e tudo, sabe? Chegou um momento que eu já tava assim, meu Deus, leva essa bichinha, porque eu não aguento mais vê-la nesse estado. E foi que ela, pouco tempo depois, ela faleceu. Ela faleceu com um mês que eu peguei a Milk da rua. Aí não foi tão doloroso porque a gente já vinha, né, ali lutando com a saúde dela, com ela já estava muito velhinha. E a gente meio que se conformou com mais facilidade. Mas tá hora também se torna doloroso, assim. Eu tive pelo É, pessoal aqui da família da minha irmã. Nossa, quando o Scooby partiu, eles passaram dias chorando. Até assim, o meu sobrinho, que ele tem essa dificuldade também, né, de demonstrar. Tal hora a gente pegava o bichinho lá chorando, com saudade. O meu cunhado, que eu nunca vi chorando na vida. Nossa, assim, foi muito dolorosa mesmo a partida do Scooby. E olha que assim, meio que a gente estava esperando, porque ele já não vinha bem, ele já estava bem idoso. Antes ele gostava de vir aqui na casa da minha irmã, da minha mãe, né? Querendo andar de cima, ele não podia ouvir batida de panela, que ele vinha atrás das coisas. E ele já não estava mais fazendo isso, ele já não arengava mais com os meus cachorros, né? Que tinha muito essa coisa também das arengas. E ele não tinha mais nem energia para isso, ele não estava se alimentando direito. Mas, assim, acaba se tornando, sim, doloroso. não tem como não sofrer, né? Mas era eu acho que foi mais fácil de se conformar com a partida da Belinha, Sim. porque a gente meio que já tava querendo que ela parasse de sofrer, porque pra mim ela não tinha mais aquela vida ativa, né, que um animal tem, do que com a Miyuki.
Tem também esse lado, né? A gente se colocar no lugar deles e não querer mais, né, que eles sofram. E a gente também vê aquele sofrimento também, dói muito na gente. Inclusive, você falando da dor, né? Eu nunca tinha visto o meu pai no estado que ele ficou quando a Milk partiu. Ele ficou muito devastado. E eu, que era como se fosse, tipo, perdi meu filho, meu filho de 4 patas. Eu tive que ser forte porque o meu pai tava numa situação que ele teve que ser medicado para poder aguentar passar por tudo aquilo e ser forte também. Mas foi isso, a gente tá aí tentando superar ainda, né? Que a gente ainda lembra muito dela, que ela era muito carinhosa, muito amorosa, barraqueira. Quando queria comida, viu? Quando tava com fome, minha filha, ela fazia um show até a gente voltar a comida dela. Diferente da Nix, ó, em questão de personalidade. A Nix, ela já fica só ali, ela fica só ali pedindo com o olhar e dando umas cabeçadinhas assim, até a gente perceber que ela tá com fome e quer comer. A Milk não, ela fazia logo um barraco bem grande até a gente botar a comida dela. Eu acho que a Nix ainda chega a ser mais perigótica, viu? Ela é. Porque assim, eles não querem nem saber, meu amor. Lulinha não quer saber se ele tem alergia e que a farinha do pão vai fazer mal pra ele. Ele quer comer o pão, né? Vocês me acostumaram a comer o pão, agora eu quero meu pão. Eu quero minha bolacha maisena, minha bolacha creme crack. Mas assim, eu levei ele agora, né, no dermato e teve que cortar tudo isso aí. Ele tá chateadíssimo. Inclusive, já tá ali, latindo, atrás da comida dele. Que nem chegou ainda, né? Deve tá latindo atrás da comida que a minha mãe tá fazendo. Falando assim um pouquinho sobre essas memórias, me vem muito no meu coração uma gratidão sobre tudo que eu vivi com a Miyuki, com a Belinha, de todos os momentos felizes e tristes que elas estiveram ao meu lado. Porque, assim, a Miyuki era muito minha companheirinha, muito minha amiga. Ela fazia o papel realmente de ombro amigo. Eu fico até às vezes um pouco receosa, assim, de coitada, meu Deus, ela deve ter aguentado demais. Aqueles memes. Eu saio da rua e vim aqui aguentar essa louca aqui chorando no meu pé do ouvido. E é basicamente isso mesmo. É sair da rua, mas além de ser muito bem cuidada, muito bem tratada, tem que aguentar o meu jeito Felícia de ser com os animais. Que ela aguentava, viu, a bichinha. Eu apertava demais aquela cachorra. E os gatos, eu aperto todos eles. Eles me odeiam. Acho que por causa disso, porque eu faço a linha Felícia com eles. E aperto todos eles. Não quer não? Vai continuar sem querer, mas eu vou estar aqui sempre arrochando vocês enquanto eu puder. E assim, eu sou muito grata por tudo que eu vivi com ela. Por todo o amor que ela me entregou, todo companheirismo, todo afeto. Ela sempre esteve ali do meu lado. E é muito gostoso você viver isso com um animalzinho, você ter essa conexão. É bom demais. É muito especial, né, Bruna? Eu também sou muito grata a todos os bichinhos que passaram pela minha vida. Assim, graças a Deus, eu ainda tenho o Loki e o Lulinha, né, que estão aí saudáveis, estão sempre junto comigo. Inclusive, eles foram um suporte também durante meu processo de separação. Mas, ao mesmo tempo, eu sou muito grata a todos os outros que passaram por mim, né? O Ralfinho, a Carlinha, a Paola, porque assim, os nomes são todos assim, sabe? A Marina, teve a Marina também. Finada Marina, mulher muito engraçada. São todos aleatórios.
Inclusive, eu coloquei o nome da Miyuki de Miyuki, porque não sei se você se lembra. Da Malhação, nos 2000, eu amava a Miyuki, que era a namorada do Cabeção, que Ai, era a também. Japinha. Sim. Ai, aquela malhação maravilhosa. É. Teve o Scubinho também. Ai, meu Deus, foram tantos. Agora, assim, a Carlinha tem uma história engraçada. A finada Carlinha, né? Porque aqui a minha irmã e meu cunhado só chamam assim, os finados. A finada Carlinha tem uma história bem engraçada. A minha madrinha, ela tem uma filha chamada Carlinha. Aí na época ela veio aqui em casa e a Carlinha tava aqui, né? Aí minha mãe, aí ela olhou pra Carlinha e disse: "Ai, como ela tá tão bonitinha, qual é o nome dela?" Aí a minha, não, a minha mãe disse que era Marina, o nome da outra finada, o nome dela é Marina. Ai, assim, mas assim, eu guardo muitas lembranças boas de todos eles. E sou muito grata pelo companheirismo, a lealdade, é, que eles foram família e continuam sendo. E assim, eu acredito muito, né, que um dia todos nós vamos nos encontrar lá no céu, né? Porque o Papa Francisco, achei muito lindo o Papa Francisco dizendo que os cachorros, né, os bichos, eles têm um lugarzinho assim no céu. Então, assim, eu tenho muito essa crença que um dia eu vou me encontrar com todos eles. E vai ser muita festa, vai ser muito beijo. Pois eu quero encontrar ainda nessa vida, por favor. Miyuki, se A você está. Bailey, a Bailey, a tua Bailey. Se você está aí no céu em algum momento, volte, viu? Eu Porque também, olha, eu também já está acho. na hora, já faz um ano. Vamos voltar. Eu também acho que tal hora Carlinha voltou, está agora no Lulinha. Até o nome é parecido. E assim, as personalidades também são muito parecidas. Pois é, pois já pode voltar, viu, Miyuki? Volte logo. É isso, meus frequentantes e minhas frequentantes. Amor de pet é cura, é companhia, é alegria. E agora eu vou deixar vocês com o nosso motivacional. Se existe um amor que chega perto da definição de incondicional, é o amor dos nossos pets, que não precisa de palavras para nos amar. Com eles aprendemos que presença é a maior forma de afeto. Agora fiquemos com os comentários das frequentantes do nosso Café com Buelos. Oi, gente, eu sou a Cris, sou mãe de duas pets, da Betinha e da Maia, dois Golden Retrievers. É, é muito bom ter um animal de estimação, né? Hoje, tipo, não é só um cachorro, é parte da família mesmo. Na verdade, todos os meus cachorros que eu já tive fizeram parte da minha família, né? Eu não me vejo sem um cachorro. Eu sei que sempre quando eles envelhecem, né, e se vão, vira estrelinha, a gente não quer ter outro por achar que vai substituir, mas não substitui. Cada um é um amor diferente, cada um vem com uma missão diferente na sua vida, e por incrível que pareça, eles nos salvam todos os dias, assim, é o aconchego, é o acolhimento, é o companheirismo, o amor, que é um amor, assim, incondicional, assim, um amor que você nunca vai ver alguém sentir esse amor por você do jeito que um cachorro sente pelo seu tutor. E, assim, vale muito, muito a pena ter um pet na família, seja ele cachorro, gato, porque minha mãe também tem gato, e é o mesmo sentimento. Então, assim, vale muito a pena. Inclusive, adotar, quem puder adotar. Minha sobrinha adotou um recentemente, e é um amor, gente, vocês não têm noção. Só digo assim, tenha pets. Aqui quem fala é Marina, eu sou representante comercial, tenho 36 anos e tenho uma peludinha, nome Liberta. Liberta é maravilhosa na minha vida. Como é que a gente fala desses seres, né? Liberta chegou na minha vida na pandemia. E aí, por que o nome dela é Liberta? Porque eu sou flamenguista, então o Flamengo ganhou o campeonato e eu decidi homenagear a Libertadores com o nome de Liberta, mas Liberta não gosta de futebol. Enfim, Liberta hoje é a alegria da casa. Eu posso dizer que Liberta me ajuda não só nos momentos difíceis, mas no dia a dia mesmo. Ela é aquela companheira que tá em todos os momentos. A minha mãe foi um pouco resistente em trazer Liberta lá para casa, mas ela conquistou todo mundo. Hoje ela tem o espaço dela, a rotina dela,
E dias de futebol, a Liberta não gosta, vai dormir no quarto da minha mãe. Ela é um refúgio, de uma forma geral, assim, de carinho, de amor. O dia que a gente chega estressada do trabalho, ela tá sempre cheia de amor pra dar. É, Liberta é maravilhosa. Eu não tenho nem palavras para descrever o amor que eu tenho por pets. É isso que eu queria compartilhar com vocês, porque hoje ela é aquela pessoinha que dorme agarrada comigo, que eu dou todo amor e carinho, faço tudo por ela. E Liberta é tudo. Tem uma libertinha pra vocês. Beijo, viu? Obrigada pelo espaço. Oi, meu nome é Valéria, sou de Fortaleza e tenho 31 anos. Então, desde que eu me conheço por gente, eu sempre tive animais de estimação em casa. Então, eu cresci cercada por pets e sempre sonhei em ter um cachorro grande, quase que um urso de pelúcia gigante, que eu pudesse abraçar, me deitar por cima, apertar, brincar. Mas só em 2023 eu consegui, né, depois de estabilidade profissional, financeira, eu consegui comprar esse meu projeto de amor e de cuidado. Foi quando eu conheci o Simba, que era um filhote de Golden Retriever, e parecia exatamente o ursinho de pelúcia que eu sonhava ter quando eu era criança. Mas aí, logo no primeiro dia de adoção, ele mordeu uma planta venenosa, uma tóxica que tinha em casa, e a partir disso ele passou a ter vários quadros de convulsão, e eu acreditava, né, eu achava que ele não iria sobreviver. Foi meu primeiro grande susto nessa jornada de mãe de pet. Depois vieram outros problemas, né, ele fez cirurgia no quadril, muito novo ainda, foram dias bem difíceis, de quase que total doação e atenção a ele, porque, né, o animal não entende o que está se passando, e a gente tem que acalentar, dar carinho, mas hoje ele tá lindo, forte, grande, e ele é realmente o meu companheirão, assim, de todas as vezes que eu mesma estava triste, desanimada, bastava olhar para ele, bastava fazer um carinho nele, brincar um pouco, que ele encontrava uma alegria, encontrava um amor de volta. E aí eu acho que ser mãe de pet é isso, amar, cuidar, para em troca receber um afeto que transforma a nossa vida. Se você gostou desse episódio, compartilhe com alguém que precisa ouvir e siga o @café com buelos no Instagram. Até a próxima!